o filho dela. Tem uma série de circunstâncias que leva a pessoa, então, a ficar preso naquilo que o oprime. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para libertar uma pessoa não é cortar as algemas dele, é mostrar que ele pode andar sem aquelas algemas. Por isso que Deus não os levou direto para a Terra Prometida. Eles tinham que passar pelo deserto. Tinha que ter uma limpeza? Mesmo que fosse por pouco tempo, tinha que ter uma limpeza. E o deserto no Oriente Médio é símbolo de preparação para uma grande missão. Pode olhar que todos os grandes homens e mulheres de Deus, quando foram chamados, passaram pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, Moisés, você tem... Elias passou pelo deserto. No Apocalipse, quando fala do povo de Deus como uma mulher vestida de sol, ela passa 1260 dias no deserto para se preparar para entrar na Nova Jerusalém, no Apocalipse. Paulo, quando se converte, antes de começar a pregar, ele vai passar 3 anos lá no deserto da Arábia. Então, deserto é o lugar que você prepara. Então, Deus falou o seguinte, olha, para que vocês tenham cabeça de pessoas libertas, eu tenho que primeiro preparar vocês. O problema foi que eles reprovaram na preparação, no exame, sabe aquele... O exame do BOP. O Ibope. Do BOP. Foi fazer o exame para entrar pro BOP. Ou aquele funcionário que você tinha uma carreira promissora para ele, mas ele já é reprovado no estágio, não tem 3 meses que assina a carteira como... Esqueci o nome que dá. Experiência. É o que o Wesley está dizendo. Na experiência você tem que demitir o sujeito. Então esse foi o problema dele. Eles saíram do Egito, repito, mas o Egito não saiu. Então a gente tem que vencer, e partindo para a realidade hoje, perguntar assim, eu estou pedindo a Deus a liberdade, mas eu quero o preço de ser livre, aí que eu termino a minha resposta com essa informação importante. Ser livre também envolve em compromisso, responsabilidade e dádiva. Não, ser livre é mais difícil. É mais difícil. Porque você que vai ter que escolher, ninguém vai escolher por você. Você que vai ter que correr atrás da comida, ninguém vai botar comida pra você. Ser livre só não apanha. O escravo apanha. Por que Deus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Pode parecer a pergunta mais imbecil, mais óbvia, que alguém fala. Você tá entendendo? Eu tô aqui, eu quero lavar o meu carro. Aí você chega lá, o que você quer? Um sanduíche. Quero que lave meu carro. Por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia? O cego estava lá pedindo esmola. Todo mundo dava esmola para ele, tadinho, por causa da cegueira dele. Quer dinheiro ou quer a cura, né? Agora, no dia seguinte, ele estava enxergando, mas ele não tinha mais como pedir esmola. Ele tinha que agora arrumar o ganha-pão dele. Então, você não pode apenas almejar a liberdade. No deserto tinha maná, na Terra Prometida tinha que plantar e colher. Tinha que plantar e colher. Então eu estou preparando você. Daqui a pouquinho, igual andar de bicicleta. Agora está com rodinha, daqui a pouquinho vai ser sem rodinha. Autoescola. Eu estou aqui do seu lado, mas daqui a pouquinho eu vou sair, você vai dirigir o carro sozinho. Na Marginal Pinheiros. Essa questão de preferir a escravidão é impressionante. Primeiro você não tem que pensar, você não tem que correr atrás de nada. Tem até uma história real, né? Que o cara não estava mais aguentando a esposa dele e foi para a porta da delegacia. Tu soube dessa, Wesley? Não. Soube não? O cara não estava mais aguentando a mulher dele. Aqui, casamento, né, para alguns é complicado. Aí o cara não estava aguentando mais, foi para a porta da delegacia e começou a quebrar as viaturas. Começou a dar paulada nas viaturas para quebrar as viaturas para ser preso. E aí os policiais tiveram que prender, porque o cara danificou. E falou, o que houve? Ele falou, moço, eu não sou bandido, não sou nada, eu só não aguento mais minha mulher, eu quero ser preso, eu quero ficar na cadeia. E aí passou por julgamento e deram 10 anos de prisão domiciliar pra ele. Mas que tristeza, né? A vida. Agora, a gente tem que mandar o Wesley pro deserto pra chegar na hora dele ser usado por Deus, né, Teixeirinha? Agora, você falou de prisão domiciliar, eu tenho uma nota triste para alertar, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo aqui são jovens. Sim. Isso aqui eu não estou falando com base em biblismo, não. Mesmo autores, Lipovetsky, você tem o Ernest Becker, que escreveu a Negação da Morte, e outros mais que eu puder, Bauman, que eu podia citar aqui. Essa geração que nós estamos agora é uma geração que tem como característica o querer viver escravizado. Meu Deus. E eu vou explicar por quê. Estou trazendo autores que não tem nada a ver com Bíblia. Porque, como a gente falou, a versão de homem livre, de mulher livre, ela impera que você tenha responsabilidades que hoje os jovens não querem ter.
Por isso que o pessoal faz piadinha nos stand-ups da vida aí, nos programas humorísticos, daquele cara de 48 anos que ainda tá morando na casa da mãe. Você entendeu? Assistindo Game of Thrones, jogando Minecraft, jogando Minecraft e xingando com a mãe porque ela foi lá, ela tirou a pizza suja que estava debaixo da cama dele lá. Você tá entendendo? Ele não quer crescer. E a geração que consumiu demais o Friends, lembra aquele Friends? O Friends, ele não foi dado apenas para entretenimento. Havia uma mensagem naquilo ali. E o Friends se tornou o Friends Big Bang Theory, 2 Homens e Meio, Two Men and Health. Esses folhetins americanos todos, eles mostram o emblema dessa geração. Pessoas solteironas que não constituíram família, que banalizam a família, porque hoje a ideia de família está sendo banalizada. Não, é ridículo, família, isso é modelo patriarcal, fanático, religioso, chauvinista, outros istas aí, fascista, machista, patriarcado. Estão banalizando porque constituir família é uma coisa que envolve trabalho, as pessoas não querem, preferem ficar como sacrifício, preferem ficar como solteirões no apartamento, pegando uma menininha, outra ali, tal, nos 30, 40. É o egoísmo. Não abre mão do egoísmo. E por isso que muitos batem palma, por exemplo, para sistemas comunistas ou socialistas, sendo que ele nunca viveu num país de regime totalitário isso. Claro. Ele nunca viveu na União Soviética, ele não viveu em Cuba, ele não viveu na Albânia, na época do comunismo, ele nunca viveu nesses lugares. Claro. Ele nunca viveu na China comunista. Aí ele fica, não, eu quero... Por quê? Porque é a mentalidade do escravo. Se eu tenho o Estado me garantindo o meu ganha-pão, tá tudo certo. tá tudo certo, que eu não preciso correr atrás do meu pão. É pouquinho, mas é seguro. E se a gente falar de outros tipos de escravidão, tem um livro recente da doutora Anna Campbell, se eu não me engano, Campbell, que chama-se Nação Dopamina. Nação Dopamina, é isso mesmo. É um livro que está bem forte agora. E ela fala justamente isso. É muito mais fácil encontrar... Campbell, né? Campbell, ou Campbell, alguma coisa assim. Vou pegar. Anna Campbell, alguma coisa assim. É muito mais fácil ser escravo de alguma coisa por causa do prazer, por causa da dopamina. Por exemplo, o cara que é escravo da pornografia, escravo do álcool, escravo da droga, ele encontra prazer o tempo todo, só que esse prazer ele tem fração de minutos ou segundos, ele precisa de uma nova dose, de fazer uma nova besteira, de uma nova prostituição, de uma nova coisa. Então as pessoas parecem que elas não só se acostumam, mas também estão descobrindo prazer na escravidão. E Israel, quando começa a reclamar, vendo os milagres, o que me assusta no povo hebreu é que eles estavam vendo os milagres, estavam vendo maná cair do céu, estavam vendo a coluna de fogo, a coluna de fumaça, eles estavam vendo e ainda assim falando, e sabe por quê? Aí eu faço uma ponte com a passagem bíblica do Egito com a realidade atual. A realidade assombra. A realidade dá medo. Lembra do Matrix? Claro. Que alguns preferiam o mundo da Matrix ao mundo da realidade. No mundo da realidade, o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. A realidade estava esfregando na cara deles assim: eu sou o verdadeiro Deus, eu que abri o mar vermelho, eu que trouxe o maná, mas eu exijo fidelidade. Trabalho. Eu não divido minha glória para outro. O Shabat, por exemplo, a guarda do sábado. A guarda do sábado não foi dada para um bando de vagabundos, não. Pelo contrário, 6 dias trabalharás. A gente só pega o mandamento do Shabat com o dia do descanso. Mas lembra que antes de falar do descanso... Tem o trabalho. 6 dias trabalharás. Ele não falou 6 dias tirarás férias e no 7º vai prestar para mim. Não. Trabalhar na terra, etc. Honra teu pai e tua mãe na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que sejam longos os dias na terra. Então você tem que produzir. Agora, eles não querem essa realidade. Aí, como eles não querem essa realidade, eles, para manterem a condição de escravo, eles fogem para quê? Fogem para o mito, para o virtual. E o que foi o virtual? Trouxeram do Egito uma cópia do touro Apis, em forma de um bezerro, e adoraram o bezerro, falando: veja, Israel, quem te tirou do Egito. Adoraram o bezerro. Hoje,
fazendo paralelo, estamos na mesma coisa. Muito o bom, mundo isso aí. hoje, ele não quer a realidade de Deus. Ele quer... E isso, o Ernest Becker, que eu falei com vocês, da negação da morte, ele trata muito bem. Nós criamos hoje o romance apocalíptico. A relação matrimonial, ela é bem diferente do romance do filmezinho de sessão da tarde. Então, como o pessoal não quer enfrentar a realidade, ele fica com 40 anos ainda na balada, pegando outra menina que já tem uns 30 e tantos, fingindo que não vai envelhecer, usando para o mundo das drogas. Os próprios games são uma fuga da realidade, porque a sobriedade dói muito. Somente pessoas que estão muito bem consigo mesmo, com o próximo e Isso com é muito Deus, forte. aguentam a sobriedade. Por isso que o mundo refugia-se na dopamina. A dopamina deles foi o bezerro de ouro. A dopamina de hoje pode ser a vida virtual, pode ser esse universo paralelo que muitos vivem. São os bezerros de ouro que nós vamos criando para não aceitar o Deus verdadeiro. Não, isso é bom demais, essa mescla de a realidade é muito dura, a sobriedade é muito dura, então as pessoas sempre vão buscar o virtual, a dopamina, o prazer, o vício, alguma coisa, nem que seja através da reclamação e da murmuração para tentar fugir. E que a dopamina, da quando realidade. Moisés chegou, como é que estava o pessoal que adorou o bezerro? Pelado. E aí os comentaristas fazem duas hipóteses ali. Ou eles estavam nus porque ficaram com vergonha, ou eles estavam nus porque a orgia foi chegando a tal momento da música, todo mundo dançando ali, que no frenesi o pessoal começou a tirar a roupa. Que acontece em muitos festivais. Rituais, muitos rituais pagãos. O interessante é o seguinte, quando o povo chega próximo a entrar, Deus leva Moisés, não deixa Moisés entrar. E quem assume o governo ali é Josué. E começa uma estruturação de uma nação. Quando é que a gente pode considerar que Israel, depois que saiu do Egito, virou realmente uma nação? Em que ponto da história bíblica a gente pode falar, agora é um país, agora é uma nação? Bom, em termos históricos, cronológicos, eles vão se tornar uma nação já ali no período dos juízes. Esse período que você falou imediatamente após Josué é o período dos juízes. Por que eu sei que ali Israel já virou uma nação? Porque nós temos uma estela. Estela, para quem não sabe, é uma pedra comemorativa que os reis do passado escreviam leis, deeds, que seriam atos, coisas que ele fez, contratos, ou leis, contratos, ou então grandes feitos dele. Ou, por exemplo, a grande pedra de Hammurabi, o Código de Hammurabi, é uma lei em forma de estela, uma estela preta, né? E o faraó Merneptah, ou Meremptah, da 19ª dinastia, da família do Ramsés, ele fez uma estela enorme, contando dos reinos contra os quais ele lutou. E ele menciona num determinado momento da linha, ali, você já foi ao Museu do Cairo? Já. Não sei se você, quando foi com o seu guia, se ele mostrou a estela de Meremptah, porque ela fica debaixo, está no museu antigo ainda, ela fica debaixo de uma escada lá no fundo, pouca gente vai lá. Isso dá até tristeza ver. Totalmente vazio ali. Não vai, eles não mostram quase. E lá você tem na linha, eu leio um pouquinho do hieroglífico para o pessoal ali, né? Eu destruí Askelon. E a semente de Israel não mais existe. E o nome Israel já é mencionado ali junto com Askelon, com outros territórios, com outros reinos que Israel, que o Egito combateu. Então eu tenho ali, no século XIV, 1300 e pouco, eu já tenho um indício ali de Israel sendo considerado pelo Egito uma nação. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E se eu estou falando de 1300 e alguma coisa antes de Cristo, você vai ter o primeiro rei de Israel por volta... Estou arredondando os números, tá? Vamos pegar 1300 e vamos colocar ali o Saul em 1100. 200 anos antes da monarquia, 200 anos antes de Saul, já era considerado um povo. Eu estou contando isso porque muito historiador vai falar que Israel só se tornou reino mesmo na época da monarquia. Mas eu tenho essa evidência arqueológica que foi antes. Se eu não me engano, Gideão, que ainda é na época dos juízes... Dos juízes. Já falava o meu povo Israel contra o povo amalequita, contra o povo que entrava. Porque os que não acreditam na historicidade da Bíblia vão dizer o seguinte, quando diz o meu povo, isso é o descrente da Bíblia. Claro. É como se você pegasse o bando de Lampião,
Aham. Falando assim, o nosso povo vai lutar contra os macacos do governo. Mas o Lampião lutando contra as forças de Getúlio Vargas não é Estados Unidos lutando Lógico, contra a Inglaterra. Aham. Tá certo? É um bando de foras da lei, como é que fala? Uma gangue, sendo... Não tinha legitimidade. Eu tinha legitimidade. Legitimidade. Isso. Legitimidade. O dia de Mafagafa tinha 5 mafagafinhos, né? É isso aí. É que nós temos aqui um problema nessa equipe que ninguém fala direito, né? Fala aí, é inadmissível. Inadmissível. Então nós temos um problema sério aqui nessa equipe. Não, mas tudo você bem. sabe que esse negócio de problema é que tinha 2 meninas num ônibus e o cara tava ouvindo as duas conversando atrás e falou assim, não, pois é, fulano, porque eu tô com uns problema. Peraí, me ajuda agora aqui, é problema ou problema? Aí a outra que entendia mais de gramática falou assim, eu sei como é que é. Problema é de cabeça e problema é de matemática. Então, tá bom. Então, voltando, deixa do problema pra lá, eu até esqueci o que eu tava falando. Então, a questão do Lampião aí contra Getúlio Vargas. Mas eu tenho esse indício de Meremptah mostrando que Israel não era um povinho, uma gangue, não. Já era uma nação contra a qual o Egito se envolveu. Tanto é que quando o Egito fala de Israel, escreve Israel e aparecem 2 bonequinhos, que é o determinativo